Olá, pessoal. Meu nome é Amélia e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a matéria do Sistema Genital Feminino 2. Nós vamos começar pela tuba uterina. É importante a gente ter em mente que a tuba uterina é um órgão tubular e ela é dividida em 4 segmentos: o intramural, o istmo, a ampola e o infundíbulo. Aqui nessa imagem a gente consegue ver um corte da ampola e também da região do infundíbulo. É importante a gente conseguir observar aqui as 3 camadas: a mucosa, a muscular e a serosa. Então, vou aproximar para a gente ver a mucosa primeiro. A mucosa é toda essa região aqui central, cheia de pregas. Então, a mucosa ela é basicamente constituída por pregas numerosas e ramificadas. Aproximando mais para a gente conseguir observar o epitélio, a gente pode observar que o epitélio da mucosa ele é simples, prismático, ciliado e ele contém 2 tipos de células: as células prismáticas ciliadas e as células secretoras não ciliadas. Porém, essas células secretoras a gente não consegue observar. A gente consegue observar melhor as células simples prismáticas ou colunares. E aqui também a gente consegue observar os cílios no epitélio. Além disso, na mucosa também a gente consegue observar a lâmina própria, que é toda essa região aqui mais eosinofílica. A lâmina própria ela é formada por um tecido conjuntivo frouxo e ela é bastante celularizada e ela também contém vasos sanguíneos e nervos. Saindo da região da mucosa, a gente chega na camada muscular. A camada muscular ela é formada por 2 camadas: a camada interna circular e a camada externa longitudinal. Depois da camada muscular, a gente chega, por fim, na camada serosa, que é formada por esse epitélio simples, pavimentoso, que também pode ser chamado de mesotélio, e a serosa ela fica apoiada sobre uma fina camada de tecido conjuntivo. E essas são as coisas mais importantes da gente conseguir observar na lâmina da tuba uterina. Agora a gente vai observar um corte do útero em fase proliferativa. É importante a gente ter em mente que o útero ele sofre a ação dos hormônios ovarianos. E com isso, ele sofre modificações estruturais cíclicas durante o ciclo menstrual da mulher. Então, nessa lâmina, a gente vai conseguir observar a fase proliferativa do útero, quando ele está sob a ação do hormônio estrógeno, produzido pelos folículos ovarianos. Nessa lâmina, é importante a gente conseguir identificar o endométrio, que corresponde à mucosa uterina, o miométrio, que corresponde à camada muscular, e o perimétrio, que corresponde à serosa peritoneal. Porém, nem sempre a gente vai conseguir observar o perimétrio. Nesse corte, é mais importante a gente conseguir observar as características do endométrio. Então, vou aproximar no endométrio para a gente conseguir observar o epitélio. No endométrio, o epitélio ele é um epitélio simples e prismático, que reveste toda a mucosa e também forma as glândulas uterinas. Aqui a gente consegue observar várias glândulas, que são glândulas simples e tubulosas, e que nessa fase do ciclo elas apresentam um aspecto mais ou menos retilíneo.
Além do epitélio, a gente consegue observar também a lâmina própria, que é formada de tecido conjuntivo, bastante celularizado, e ele fica localizado entre as glândulas uterinas. É interessante a gente observar que quanto mais profundo, mais celularizado fica a lâmina própria. Então, aqui na camada basal, a gente vê que a lâmina própria ela é bastante celularizada. Depois do endométrio, a gente chega no miométrio. Porém, o limite dos dois não é muito bem definido. O miométrio, ele é constituído por 3 camadas de músculo liso. Uma camada interna, uma camada média e uma camada externa. Mas não é necessário que vocês saibam diferenciar essas 3 camadas musculares. É importante só vocês saberem que ele é constituído por 3 camadas. E por fim, o perimétrio, ele nem sempre vai conseguir ser observado. Mas é importante saber que ele é constituído por um tecido conjuntivo e ele é um epitélio simples, pavimentoso, que também pode ser chamado de mesotélio ou serosa peritoneal. Agora, a gente continua observando uma lâmina do útero, porém na fase secretora do ciclo menstrual. E aí é interessante que a gente consegue observar as modificações que o endométrio sofre em resposta à ação da progesterona. Na lâmina anterior, quando a gente observou a fase proliferativa, a gente observou que as glândulas uterinas elas tinham um aspecto bem retilíneo. Agora, na fase secretora, a gente observa as mesmas glândulas, porém num aspecto bem mais tortuoso e ocasionalmente a gente consegue observar secreção dentro das glândulas. Olha só, então fica bem diferente o endométrio de uma fase para outra. E outra diferença legal da gente observar é que agora o limite entre o endométrio e o miométrio, ele fica mais visível. É mais fácil de diferenciar um do outro. Agora nós vamos observar um corte do colo uterino. O colo uterino, ele é formado por uma superfície externa, que é contínuo com a mucosa vaginal, e é denominado de ectocervix, essa superfície externa. Já a superfície interna, ela é voltada para a luz do útero e é denominada de endocervix. Vou aproximar no endocervix para a gente conseguir observar o epitélio. O endocervix, ele apresenta uma mucosa preguiada, que é constituída por um epitélio simples, prismático ou colunar, mucíparo e que fica sob uma fina lâmina própria conjuntiva. O epitélio, ele se invagina na lâmina própria e forma glândulas, que são chamadas as glândulas cervicais. Essas glândulas são glândulas simples, tubulosas, mucosas e ramificadas. Quando essas glândulas se tornam obliteradas pela secreção da mucosa, elas recebem o nome de cisto de Nabot. Vou localizar um cisto aqui para mostrar para vocês. Olha só. O cisto de Nabot, ele é identificado como essa estrutura esférica, volumosa e repleto de secreção. Mas nem sempre a gente vai conseguir observar a secreção, porque às vezes ela pode ser lavada durante a preparação da lâmina. Do outro lado aqui, a gente chega no ectocervix.
O ectocervix é constituído por uma mucosa que é formada pelo tecido pavimentoso, estratificado e não queratinizado, que também fica apoiado sobre uma lâmina própria de tecido conjuntivo. Entre o ectocervix e o endocervix, a gente observa a camada média, que é formada pelo miométrio. Agora a gente vai observar a histologia da vagina. A vagina é um órgão tubular e distensível, e ela também possui 3 camadas: a mucosa, a camada média muscular e uma camada externa adventícia. Vou aproximar da mucosa para a gente poder observar o epitélio. A camada mucosa ela é constituída por um epitélio estratificado, pavimentoso, não queratinizado. A camada superficial do epitélio ela é mais acidófila do que as restantes. E as células epiteliais, elas geralmente aparecem com o citoplasma mal corado, o que representa a imagem negativa do glicogênio. O glicogênio é sintetizado por essas células, mas ele é lavado durante a preparação histológica. Então, por isso, a célula fica com esse aspecto de imagem negativa. Na mucosa, também a gente pode observar a lâmina própria. A lâmina própria aqui na vagina, ela é espessa e ela é constituída por um tecido conjuntivo fibroso, abundantes fibras elásticas e numerosos vasos sanguíneos. Além disso, o tecido conjuntivo ele se projeta no epitélio vaginal, formando essas papilas conjuntivas, como a gente pode observar aqui nessa imagem. Logo abaixo, a gente encontra a camada média, que é constituída de feixes musculares lisos, entremeado por tecido conjuntivo. Aqui a gente também observa uma camada muscular interna circular e uma camada longitudinal externa. A última camada seria a camada adventícia. Porém, aqui nessa imagem, a gente não consegue observar a camada adventícia. É importante saber que a camada adventícia é constituída por tecido conjuntivo denso, mas nem sempre ela vai estar visível nas lâminas. Aqui nessa imagem, a gente consegue observar uma glândula mamária em repouso, ou seja, uma glândula mamária fora do período de lactação. Ainda no pequeno aumento, assim, a gente consegue observar que existe uma grande quantidade de tecido conjuntivo que predomina de forma absoluta sobre o tecido epitelial. Quando a gente aproxima, a gente pode perceber que as formações conjuntivas, elas se constituem de um tecido conjuntivo denso, com poucas células, formando um estroma homogêneo, preenchendo todo o corpo da mama. Já o parênquima epitelial, aqui a gente ainda não consegue observar adenômeros glandulares. Então, o parênquima epitelial ele é basicamente representado pelos ductos lactíferos. Os ductos lactíferos maiores, eles aparecem isolados, possuem um lumen irregular e são revestidos por um epitélio bistratificado cuboide, como a gente pode ver aqui nessa imagem. Alguns ductos lactíferos maiores podem aparecer circundados por ductos lactíferos menores. E agora, para finalizar, vou mostrar para vocês uma glândula mamária em lactação, que é bastante diferente da glândula mamária em repouso. Aqui, a gente pode observar que a formação conjuntiva ela é bem mais escassa, e o predomínio
é do parênquima epitelial. Quando a gente aproxima, a gente pode observar que a formação conjuntiva forma septos, septos interlobares e septos interlobulares. Com relação ao parênquima epitelial, ele é representado por ductos lactíferos e por adenômeros glandulares, que são do tipo alveolar ou acinoso. Os lúmenes dos alvéolos glandulares, eles podem conter essa secreção acidófila, que é o leite produzido por essas glândulas. Ele fica assim com um aspecto homogêneo, ou também pode ter um aspecto um pouco vacuolizado, devido à imagem negativa das gotículas de lipídio que são secretadas. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero ter conseguido ajudá-los. Desejo a todos bons estudos e boa prova!